Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui com a família reunida, sim, esperando por vocês aqui em nossa sala de estar. Avisa todo mundo que nós estamos chegando. Friozinho, né, gente? Tem coisa mais gostosa? Um sábado à noite, ficar em casa com a família, ou sozinho, na companhia de quem você escolher, tomar um vinhozinho, ficar ali assistindo um programa bacana para você sair melhor do que entrou. Hoje eu quero te convidar porque nós vamos falar de frio. Nós vamos falar dos cuidados agora para o inverno. Isso em termos de nutrição, dermatologia, reumatismo, pediatria, um monte de coisa legal. Então convida todo mundo e vem. E a minha reflexão para você hoje é a seguinte. Muitas vezes a gente quer ter o controle das coisas, né? A gente quer controlar tudo e todos. E é tão importante sabermos que nós definitivamente não temos controle sobre tudo. Não adianta se apavorar, se desesperar, perder noites de sono, criar exaustão em você e nas pessoas próximas, se você já fez o que deveria. Tem momentos que você só precisa dar o seu melhor, fazer o que tem que ser feito e relaxar. Entregue nas mãos de Deus, da energia do universo e descanse na paz de entender que tudo que for seu chegará até você. Que o melhor vai acontecer e se não for é porque existem propósitos muito maiores para isso. Acima de tudo é preciso aceitar a vontade de Deus do universo e o curso da vida. E entender de uma vez por todas que nós não temos o controle de tudo. Faça a sua parte, entregue e saia do controle. Bem-vindos! Bora falar de cuidados agora no inverno. A minha primeira convidada é médica dermatologista e nós queremos saber, afinal, o inverno chegou, o que nós temos que fazer com a nossa pele? Hidratação, esfoliação, proteção, usa filtro solar, não usa? Essas são algumas das perguntas para a doutora Caroline Aguiar. Bem-vinda, doutora, boa noite. Olá, boa noite, Amanda. Tudo bem? Tá linda. Tudo, você também, como sempre. Seja bem-vinda ao nosso programa, muito viu? Muito obrigada pelo Daqui convite. a pouco nós teremos uma bancada aqui com vários produtinhos, vai ser muito legal. Olha, o meu próximo convidado é médico pediatra, alergista, natural do Espírito Santo. Atua no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, focando no impacto ambiental na saúde dos pacientes. Bem-vindo, doutor Paulo Vitor. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bem, meu querido? Como está? Bem-vindo. Pela primeira vez no nosso programa, né? Prazer. Bem-vindo. Olha, ela é médica especialista em endocrinologia, nutrologia, destaca-se por sua abordagem inovadora no emagrecimento saudável. A gente ama. Doutora Lorena Balestra, tudo bem, Lorena? Oi, boa noite, obrigada. Seja bem-vinda, viu? Bora tentar emagrecer mesmo agora no inverno, né? Todo mundo saudável. Todo mundo saudável. Olha, ele é médico reumatologista com vasta experiência em tratar doenças crônicas que afetam o sistema musculoesquelético. Ele vem para partilhar um pouco dicas agora de como a gente se cuidar no inverno, explicar também de uma forma mais clara e acessível os impactos do frio nas condições reumatológicas nessa época do ano. Bem-vindo, o Dr. Felipe Lacerda. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Amanda. Seja bem-vindo, viu? Como vai? Obrigada por estar aqui com a gente. A minha próxima convidada é pediatra. Ela vem falar como é que a gente pode proteger os nossos filhos de vírus, bactérias tão comuns nessa época do ano de baixas temperaturas, né? Doutora Camila Terra, bem-vinda, Camila. Boa noite. Você tá bem, querida? É uma preocupação para as mamães, né? Entra o frio, as temperaturas baixam, a criançada já começa a espirrar. Fique à vontade, seja bem-vinda. Olha, que vocês tenham aqui com a gente uma noite muito agradável. Bora aprender bastante. Eu vou começar com a Camila, já que nós iniciamos o assunto. A minha filha já começou esses dias atrás. Baixou a temperatura, o narizinho já entupiu, já começou com falta de ar, espirrando, coriza, tudo aquilo. O que você acha que a gente tem como ter controle sobre isso? A gente pode fazer algumas coisas até antes do inverno para prevenir que as crianças fiquem assim tão vulneráveis? Com certeza. A parte de uma alimentação saudável, eu falo que já está uma frase mais completa e todo mundo já sabe, mas ela é realmente real. A criança, quando ela se alimenta de antioxidantes potentes, de frutas cítricas ricas em vitamina C, a vitamina A tem uma função no sistema imune incrível. Mas tem alguns combinados que a gente faz com as famílias, né, para a gente potencializar a saúde nessa hora. Parte disso é a prática de esportes, né, e o gastar energia, o contato com a natureza, ajuda muito, inclusive,
depois até o Dr. Paulo, como alergista, pode contribuir para a gente, mas para ajudar no controle de alergias. E as crianças com rinite, com asma, com dermatite, elas se atrapalham muito nessa época, né? E há uma tendência, nós estávamos até batendo um papo aqui antes de iniciar o programa, e eu estava dizendo para ela, puxa vida, natação, por exemplo, é a primeira coisa que a gente tira as crianças, né? Ou se não tira, fica em dúvida. Meu Deus, será que tiro? Será que não tiro? E às vezes não substitui por outro esporte, porque está frio, a gente já não deixa ir para a pista de skate logo cedinho antes da aula como ia. Um monte de coisa muda, mas é importante colocar a criança em uma atividade, né? Com certeza. A gente precisa substituir, eles ficam de melhor humor, né? Ficam mais ativos, mas tem algumas questões também que envolvem a natação, por exemplo, como a inalação do cloro. Um ambiente, quando ele é muito fechado, né? Academias dentro de shopping, em que o ambiente é 100% fechado, a inalação do cloro já piora a rinite. Então, não é a prática da natação, não é a água gelada, mas em si o cloro. Tem hoje as possibilidades de piscina ozonizadas, né? Que é muito melhor para uma criança, mas não é de fácil acesso para todo mundo. Não são todas as cidades que têm essas possibilidades. Mas, assim, todas as vezes que a criança ela tem uma piora importante com essa diferença de clima, de temperatura, não é só também a natação que atrapalha, né? É o pé no chão, é o ficar abrindo a geladeira ali dentro, porque existe a rinite vasomotora, que a criança pensar no alimento que quer dentro da geladeira, com o pezinho no chão, também vai piorar. Então, a gente começa a fazer uma orientação geral para tentar fazer esse controle como um todo, né? É muita coisa, né, doutor Paulo? Muita coisa. Isso sem falar no ácaro, no próprio frio em si, que é um desencadeante de alergias respiratórias. Então, inverno é sempre um assunto muito amplo para crianças e alergias de forma geral. As dicas para adulto valem para as crianças também? Ou você tem alguma dica mais específica para a criançada agora no inverno? Não, é praticamente a mesma coisa, Amanda. Eu acho que o mais importante, pensando em alergia, é cuidar com ácaro e mofo, bolor, essas coisas que no inverno, pelo frio, pela umidade, isso facilita muito a proliferação. Então, o ácaro ele é de longe o principal desencadeante dessas alergias respiratórias. A gente fala de rinite, fala de asma. E a tendência é que ele se acumule ao longo do ano, e no inverno, na hora que a gente vai pegar aquela roupa que ficou guardada o ano todo, aquele cobertor, o edredom, aquele ácaro que está ali acumulado, é o principal fator que vai fazer tudo acontecer. Como é que a gente sabe se é um resfriado ou se é uma alergia? O resfriado é uma doença viral, né? Então tem um vírus envolvido ali. Então, nas crianças é muito comum dar febre como um sintoma, né? Uma alergia pura, sem vírus envolvido, não tem febre na história. Então, a febre é um indicativo principal. E, geralmente, tem alguém mais resfriado em casa, né? Como é uma doença viral, vai passando de pessoa para pessoa. Então, ou o irmão, ou um coleguinha da escola que estava gripado, que teve contato. E a rinite, por exemplo, já não tem isso. Os sintomas nasais são muito parecidos, coriza, espirro, coceira, mas não tem esse contágio aí visível. A rinite dura menos tempo também? Ou uma alergiazinha? Por exemplo, te comentei, né, que essa noite eu estava hospedada no hotel, e aí fui pegar a coberta e trouxe também um pijama que eu acho que estava guardado há um tempo, e aí comecei a espirrar. Nossa, eu não consegui dormir direito. Então, você acha que o que a gente pode fazer? Tirar os cobertores antes, lavar os pijamas, tem que dar uma organizada na casa. Exato. Tanto crianças quanto adultos. Exatamente. A gente, sabendo que o inverno está chegando, né, que esse período frio está se aproximando, o ideal é aproveitar aí os dias anteriores, enquanto ainda está tendo sol, para lavar tudo, colocar tudo para tomar um sol, para diminuir justamente esse acúmulo de ácaro ali nas roupas. E essa alergia que vem de um cobertor, por exemplo, é uma coisa que dura menos tempo? Tipo, é um dia, 2 dias, ou até são algumas horas? Ou saiu do ambiente e já fica boa? Perfeito, exatamente isso. Geralmente é transitório enquanto você está sendo exposto àquele gatilho ali, aquele desencadeante. Você parou de se expor, você tirou o pijama ou tirou o cobertor, vai diminuindo a intensidade dos sintomas até cessar. Amanda, só para contribuir, uma diferença que eu vejo na prática é que quando a criança está com só uma crise de rinite, ela não tem muita interferência do apetite. Ela continua comendo bem, tendo as mesmas preferências de alimentação. A criança com resfriado ou até uma síndrome gripal, ela já deixa de comer. Alimentos que a família sabe que a criança adora, ela recusa. Então, o apetite é um bom sinal também para a gente ter como diferencial. Legal, bem bacana. Doutor Felipe, a gente falou aqui de atividade, até falando das crianças, tira da natação, põe natação, tem que pôr em outra atividade. A gente também fica com um pouco mais de preguiça nessa época do inverno. E quem tem
esses problemas, né? Artrite, artrose, dores no corpo, às vezes o joelho incha um pouco mais nessa época de frio. Há uma tendência das pessoas que têm essa doença crônica ou serem mais atingidas agora no inverno, ficarem mais quietinhas, né? Parece que quer ficar ali embaixo do cobertor, mais quietinho, não quer se movimentar muito, às vezes até pensando que isso é um benefício. E pelo jeito é o contrário, né? Exatamente o contrário. É muito importante o exercício físico, a atividade física, quando a gente fala de dor, quando a gente fala de qualquer doença crônica. Na verdade, em toda a medicina, hoje em dia, a gente sabe que o movimento é a regra e a imobilidade, o repouso, é a exceção. Quando a gente pensa, então, em dores articulares, em dores musculares, em desconfortos crônicos, na reumatologia, por exemplo, nós temos muito fibromialgia, por exemplo, todos esses pacientes com dores crônicas, eles vão melhorando se nós temos uma atividade física contínua, de pelo menos uns 30 minutos por dia. No inverno, isso continua sendo verdade e continua sendo necessário. Lógico que algumas adaptações são feitas. Por exemplo, se há uma atividade ao ar livre, o paciente, a pessoa, deve se proteger as extremidades, proteger a cabeça, talvez com um gorro, tudo depende de que temperatura estamos falando. Mas isso é muito benéfico e isso diminui aquela contratura que o nosso próprio corpo vai fazer, os próprios músculos nossos fazem de maneira automática quando expostos ao frio. Então, por exemplo, de manhã vou fazer uma caminhada como eu já habitualmente fazia. Eu vou ver, como que está a temperatura? Posso sair só com um moletom ou não? Eu vou ter que colocar uma meia mais forte. Lá na minha cidade, lá em Itapeva, o pessoal põe até polaina. Vamos colocar um gorro? Não, vamos sair protegidos, mas fazer aquela caminhada. Isso vai evitar que ao longo do dia você fique todo rígido e que isso traga mais dor às suas articulações, dores musculares, e também vai diminuir um pouco aquela vasoconstrição, quando os nossos vasos eles ficam um pouco mais fechadinhos para nos proteger do frio em uma resposta automática do corpo. Então, é muito benéfico e deve ser continuado. Nos idosos também. Há uma tendência, um conceito antigo do que o idoso tem que ficar quietinho em casa, paradinho. Não, não. Se nós queremos ter qualidade de vida, independência, autonomia, o quanto mais possível, nós devemos continuar a nossa movimentação. Os idosos também. Idoso deitado, idoso parado, vai chegar o inverno, vai ter uma pneumonia, vai ter complicações. O paciente, por exemplo, que aí o nosso colega pode falar melhor, mas que, por exemplo, não se protegeu com uma vacina contra a influenza, ele está mais sujeito. Essas pessoas, às vezes, está frio, eu vou fechar tudo, vou receber a família inteira. Então, está mais expostos ali a algum vírus. Uma criança trouxe um vírus da creche e a família inteira vai ficar doente. E o bom senso, né? Por exemplo, você faz a caminhada matinal todo dia, 6 da manhã. Os idosos têm a mania de acordar um pouquinho mais cedo, já vai fazer a caminhada logo cedinho. As pessoas que trabalham também, né? Que têm os horários comprometidos. Talvez olhar com mais parcimônia para isso, com bom senso. Em vez de ir às 6, vamos às 8, às 9, hora que já está um solzinho, que está menos frio, para nos colocar tão em risco no quesito de gripe, de tomar uma friagem e outras coisas. Mas é muito importante, né? Acho que deu para ficar claro aqui que tanto para as crianças, adultos, pessoas mais velhas, que tenham algumas doenças crônicas, como ele citou, a atividade física é sinônimo de qualidade de vida, de bem-estar, então de longevidade, né? De você viver mais e com mais saúde, independente do clima. Doutora Lorena, a gente come um pouquinho mais no frio. Não é todo mundo, mas dá uma impressão que a gente fica com um pouquinho mais de fome. Eu não sei se é porque a gente fica mais em casa. Eu não sei se é porque dá vontade de tomar um vinhozinho. Você faz coisas mais em casa, traz os amigos. Fica um climinha mais intimista, né? Propõe uma pipoca que não existia, talvez, em outro período. É assim mesmo? Como controlar isso? Excelente colocação a sua, Amanda, porque realmente existe essa conexão. Não é só coincidência.
Nós temos um gene de ancestralidade, que é o gene que fez a gente chegar até os dias de hoje, que fez a gente sobreviver. E esse gene gera uma influência, sim, no frio, para que a gente sinta mais fome, não só mais fome, mas também maior necessidade de alimentos calóricos. Um carboidrato, um açúcar, um chocolate quente. Come menos salada, né? Come menos salada, dá menos vontade de comer coisas frias. Então, a gente busca alimentos mais quentinhos, que dá calor também. Isso é fisiológico. E olha que interessante, a gente já sabe disso, a gente já tem na medicina conhecimento de que os pacientes podem passar por essa etapa do frio, consumindo mais alimentos, só que hoje a gente está protegido no quentinho da nossa casa, a gente tem comida ao toque do celular, a gente não tem mais esse instinto de sobrevivência para ser passado. Por isso, a gente tem que tomar isso como uma consciência, informar o paciente, olha, você vai sentir mais frio nessa etapa e o seu corpo vai sentir mais necessidade de alimentos calóricos. Um outro fator, no frio, a gente faz contratura muscular, a gente treme, a gente fica ali tentando aquecer nosso corpo. Isso gasta mais calorias também. Isso faz com que o nosso corpo entre num estado de alerta. Olha, você está queimando calorias, está perdendo as suas reservas, então coma mais. Esses artifícios surgem não por acaso, e não só porque a pessoa tem vontade de comer um pouquinho mais. Faz parte. Isso acontece. Mas a gente tem conhecimento sobre esses genes, a gente tem conhecimento sobre essa situação para driblar ela e conduzir o paciente de uma maneira mais assertiva, que ele consiga passar pelo frio sem perder o resultado que ele já teve, que ele já vem conquistando, e também para não perder resultado no sentido de engordar e prejudicar a sua saúde. Um paciente que vai comer mais calorias, mais carboidratos ou açúcares, pode interferir num diabetes ou num colesterol e prejudicar, de fato, a saúde dele. Então, a gente consegue ajudar muito o paciente nesse ponto a não ser vencido pelas vontades e pela sensação de frio. E tem também os caldos, as sopas, né? A gente pode fazer de uma forma mais pastosa para ter uma sensação que está mastigando alguma coisa, né? Sem dúvida. A gente tem muitos artifícios hoje que a gente consegue ajudar o paciente a passar pelo frio de forma gostosa também. Seja tomando mais água, porque no frio a gente sente menos sede também, então tem uma tendência a diminuir a ingestão de água. E o curioso é que o nosso centro de saciedade é muito próximo do centro da sede. Então, o paciente, às vezes, pode confundir se ele está com sede ou está com fome. Então, na dúvida, tome bastante água. Na alimentação, aumentar o consumo de proteínas. Quanto mais proteína o paciente conseguir consumir ao longo do dia, desde o café da manhã, almoço, lanche e jantar, é uma molécula mais densa, ela pesa mais no nosso organismo, então ela promove muito mais saciedade do que os outros alimentos. Outra estratégia boa também, o paciente gosta de caldinho, ele quer tomar uma sopa, mas a gente tira os carboidratos, engrossa o caldo com um feijãozinho batido ou com uma mandioquinha que é menos calórica que a batata, tira o macarrão, tira uma mandioca. Então, tem artifícios que a gente consegue ajudar o paciente a passar pelo processo de forma muito saudável. Mas a dica de ouro é proteína. Não perca o foco da proteína, porque o açúcar ele é absorvido muito rápido. Amanda, você já percebeu que quando a pessoa está com hipoglicemia, você dá uma balinha para ela, rapidinho ela volta. Volta rápido, né? Muito rápido. Porque o açúcar ele sobe muito rápido na nossa corrente sanguínea. Só que junto com isso vem um pico de insulina. É como se estivesse abrindo as portas para você guardar gordura. E tudo que a gente não quer é guardar gordura. Então, nesse momento de inverno, foco nas proteínas magras, pelo menos as 4 refeições principais do dia, para você se manter mais tempo saciado. Certíssimo, ótimas dicas. Nós vamos fazer um intervalo. Na volta, a doutora Caroline vai estar com uma bancada aqui mostrando pra gente os cuidados com a pele também, agora pro inverno. Combinado? Avisa todo mundo, liga aí na TV Aparecida e vem que nós estamos te esperando. Sábado, estamos de volta, hoje falando de cuidados nesta estação de baixas temperaturas, que é o inverno, né? Nós falamos na nutrição, nós temos um reumato aqui, uma pediatra, um alergista, agora nós temos a Caroline Aguiar, que é dermatologista, e vai falar com a gente sobre os cuidados para nossa pele também. A pele fica muito prejudicada no inverno? Com certeza. Só o banho quente, né? Não, só o banho quente, ele retira aquele manto lipídico da pele, que é aquela camada protetora que a gente chama a barreira cutânea. Então, compromete esse banho quente em excesso, esse calor em excesso.
E o próprio frio também leva a um ressecamento da pele e das mucosas. Então, a gente precisa hidratar. A palavra para o inverno é hidratação. Porque não dá para tomar banho também gelado, né? Não. Minha dica é assim, toma o banho quente rápido, porque eu sei que tem gente que realmente não consegue, ou banhos mornos é o ideal. Sim. Mas nem todo mundo consegue isso, a gente tem que ser realista com o dia a dia do paciente e com o perfil de paciente que a gente atende. Então, em alguns casos, eu falo assim, toma o banho quente bem rápido, entra e sai, não fica muito tempo. E aí hidrata bem a pele. E aí você trouxe o que de opção pra gente? Eu trouxe alguns tipos de hidratantes, algumas formas de hidratação de pele que servem tanto para o rosto, tanto quanto para o corpo, tá? Então, o primeiro, que é um hidratante que muita gente não conhece, é o hidratante em spray. Esse produto é um produto asiático. Lá na Ásia, eu estive recentemente na Coreia, que eles cuidam muito da pele lá. É muito comum. Então, esse produto ele é super legal para reaplicar, principalmente no rosto, ao longo do dia. Você pode até passar um hidratante em creme, mais oleoso, quando sair de casa. Mas se você quiser reaplicar, não tiver muito tempo na correria, você pode reaplicar com o hidratante em spray. Que legal. É super legal esse produto, eu adoro. Mas não pode ir em cima da maquiagem. Teoricamente, para hidratar, você teria que lavar. Mas se você está na correria, é melhor aplicar o hidratante do que não aplicar. Tá. E em algumas áreas mais ressecadas, até um cotovelo, joelho. na mão. A gente sabe que existem cremes específicos para a mão. Mas se não tem ou não gosta daquela sensação, pode usar o hidratante spray, que ele tem um toquezinho seco e ele vai Agora hidratar. o pé não tem jeito. Como sofre, né? Eu o tenho uma calcanhar. dica. Ah, é. Eu tenho uma dica, em breve eu vou falar essa dica, Tá. quando eu chegar lá na ponta dos produtos. Combinado. Então, além do spray, o que mais temos? Outra coisa muito importante é falar do banho, da lavagem. Então, quando está no frio, o que é que eu falo para o paciente? Primeira coisa, evita utilizar sabonete em excesso. Já no dia a dia normal, a gente não tem que ficar utilizando toda vez que for tomar banho. Se você toma mais de um banho por dia, não fica usando sabonete, principalmente no banho. E quando a gente está no frio, eu peço para trocar um sabonete pelo óleo de limpeza, o óleo de banho. Existem dois tipos de óleos. Os óleos de banho que são somente para hidratar a pele, que a gente aplica para hidratar a pele durante o banho. Quem tem preguiça de aplicar hidratante depois é uma ótima opção. Mas a gente tem os cleansing oils, que são os óleos de limpeza, que eles, além de hidratar, eles vão limpar a pele. Então, essa é a substitui opção. o sabonete. Esse é um óleo de banho que eu amo, é uma excelente opção. Olha. Que vai hidratar a sua pele e vai limpar ela ao mesmo tempo. Ela vai substituir o sabonete. Não gosta do óleo de banho, então dê preferência a um sabonete mais cremoso. E se for tomar mais de um banho por dia, utiliza só uma única vez. Tá. Mas eu gosto muito dos óleos de limpeza. Eu acho que eles vieram para ficar nos últimos anos. Eles estão bem assim, presentes no mercado. Eu tenho prescrito muito para os meus pacientes, dado muito essa dica nas minhas mídias sociais. Muito legal. O que mais? E aí, os cremes hidratantes. Existem dois tipos de creme. A loção, principalmente, dois tipos de creme não, dois tipos de veículos que a gente chama, né? A loção hidratante e o creme hidratante. Qual a diferença? A loção, ela tem um veículo mais aquoso, ela é mais fluida. Então, são para aquelas peles que não são tão ressecadas. Ou aquele paciente que não gosta realmente da sensação pegajosa da hidratação. O creme hidratante, que é esse produto aqui, ele é mais encorpado, ele é mais oleoso. E aí, quando a pele está muito ressecada, não tem jeito, tem que utilizar o creme. Mas a loção hidratante, ela geralmente é utilizada para a maioria das peles, só quando a pele está muito ressecada. Pacientes também que têm problemas de pele, que o alergologista pode até complementar aqui. Dermatite atópica, que é uma doença de pele em que a gente tem um comprometimento da barreira cutânea, que a pele fica muito ressecada e pode piorar no frio. Os cremes hidratantes são excelentes opções. Precisa hidratar bastante essa pele. Tem quem tem alergia a creme, essas coisas? Ou é difícil? Tem dermatite de contato. Exatamente. Que aí pode ser por algum conservante, algum produto que tem dentro do creme, isso pode desencadear alergia de pele também. E aí, nessa hora, o alergologista e a dermatologista atuam juntos e a gente orienta o paciente que tem que evitar hidratantes com cheiro, né? Porque o cheiro ele pode realmente ter um risco maior de alergias de dermatite de contato. E esses pacientes que também têm um comprometimento da barreira de pele, eles têm uma maior predisposição a dermatite de contato, a alergia, eles precisam hidratar, repor essa barreira cutânea. A gente fala muito de repor barreira cutânea. Repor o que você está precisando, a oleosidade natural da sua pele, a proteção natural da sua pele. A nossa pele já tem o hidratante natural, que é o sebo. Mas muitas vezes tem pacientes que não produzem isso e mesmo quem produz precisa hidratar, precisa alimentar essa pele. Isso é muito importante. Os pacientes com dermatite, seja a dermatite atópica ou a dermatite de contato, o ideal é que os hidratantes sejam hipoalergênicos, que são basicamente hidratantes brancos e sem cheiro. Isso são mesmo. próprios para peles alérgicas. Isso mesmo. Esse hidratante é uma excelente opção, inclusive. Hoje nós temos, né, gente? Tem o esmalte hipoalergênico, tem Sim. para criança, tem para adulto. Quer dizer, hoje a farmácia nos traz, né,
muitas opções. Hoje Assim, a gente tem de tem uma cabelo, tem infinidade. spray, tem tudo, né, A Hipólita? gente tem uma infinidade de produtos hoje, inclusive produtos nacionais com bom custo-benefício. Então, são excelentes opções para pacientes também que têm esse problema, tem muitos problemas de pele, né? Comprometimento de barreira, tem mais tendência à alergia. A gente consegue prescrever uma rotina completa para os pacientes. Ô, doutor, ainda tem aquele exame, eu me lembro que eu fiz há muito tempo atrás. Sabe quando você está com uma alergia e ninguém descobre do que é? Porque, no meu caso, começava a sair uma aguinha do meu olho, sabe? E depois eu vim descobrir. Eu fiz tudo que você pode imaginar, assim, para saber tudo que poderia ser. Depois eu vim descobrir que era um negocinho que eu passava, que crescia o cílio e a sobrancelha, sabe? Um produtinho desses. Parei de usar, acabou na hora. Mas as pessoas que sofrem com muitas alergias, qual é o exame mais indicado? Tem é o de sangue, que dá para ver um monte de coisa? Qual é? Eu nem lembro, que faz muito tempo. Amanda, varia muito. O ideal é que essa investigação seja sempre feita direcionada para uma suspeita. Tá. Então, por exemplo, a rinite que a gente estava conversando. O paciente, quando tem contato com um cobertor que está guardado, desencadeia. A gente faz lá, a gente faz o exame direcionado para o ácaro, para a poeira, para essas coisas específicas em relação a isso. Pensando em pele, existe o exame que chama teste de contato, que é o PET test, que é um adesivo. Dentro dele tem vários desses produtos que a gente tem contato, que a gente é exposto no nosso dia a dia. Esse adesivo fica colado nas costas do paciente por 2 dias e depois é feita a leitura para ver se desencadeou alguma reação ali embaixo. Então é sempre pela suspeita. Legal. Vamos para o queridinho, então. Esse daqui é bom porque é bom e barato. É do calcanhar esse? Esse daí é a vaselina, super conhecido. Muita gente tem preconceito. Gente, a vaselina é excelente. Hidrata, ela forma como se fosse uma barreira impermeável que não vai deixar você perder água. Qual o problema da pele desidratada? Você perdeu água por algum motivo. Pelo frio, porque você tem um comprometimento de barreira, porque você tomou muito banho quente ou fez alguma coisa na sua pele. E aí a vaselina entra aí para justamente formar essa barreira impermeável. Eu gosto muito dela para essas áreas mais ressecadas, cotovelo, joelho e pés. E eu tenho uma dica que qualquer pessoa pode fazer em casa com a vaselina. Então, antes de dormir, você vai colocar a vaselina no pé, ensopar essa vaselina no pé inteiro. Eca. E você, inclusive no calcanhar, né? E aí você cobre com papel PVC transparente e dorme com isso. Ou se você não quiser dormir, você pode ficar umas 2 a 3 horinhas, vai hidratar bastante a região. Ou também pode usar uma meia por cima da vaselina que você aplicou. Não é uma tira. dica super legal. Ah, legal. Muito legal e realmente eficaz. Eu vi outro dia, eu tava vendo uma blogueira que fala também dessas dicas de cuidados, ela também estava indicando esse aqui. E ela falou, olha, para o calcanhar é dito e feito, é maravilhoso. E tem outra indicação da vaselina que eu gosto, que é para os lábios ressecados. Pode usar vaselina na região dos lábios, vai hidratar bem. Nossa, tem gente que fica com o lábio tão frio. ressecado que até sangra, né? Faz até cortezinho. Eu tenho muita tendência a ter lábios ressecados, principalmente no frio. No geral, mas no frio, principalmente, a vaselina ajuda muito. Na região dos olhos, sabe aquele craquelado ao redor dos olhos? A gente pode aplicar. Claro que dando 1 centímetro de distância da região das pálpebras inferiores, mas a gente pode aplicar na região do craqueladinho, vai melhorar esse craquelado, porque hidrata a região. Dica boa e barata. Arrasou, gostamos. Vamos sentar de novo. Olha, falando mais um pouquinho de alimentação, Lorena, queria que você desse mais umas dicas ou dissesse coisas que a gente pode evitar ou substituir de forma prática agora para quem está nos assistindo nesse período agora de friozinho. Claro, Amanda, vamos lá. O horário, né? Não sei se o horário do jantar se modifica um pouco. Vamos falar sobre isso. Então, todo mundo, papel e caneta na mão, porque a dica é boa. Ensino todos os meus pacientes a fazer isso, independente da estação do ano. Primeiro de tudo, acorda e não pula o café da manhã. A gente já tem muito estudo científico mostrando que comer o café da manhã, principalmente com proteínas magras, facilita com que você passe o dia mais saciado e não faça tantos picos de insulina, como eu mencionei, que é ruim para o nosso organismo, deixa a gente mais inflamado. Então, já acorda, já toma um bom café da manhã, queijo branco, ovos, faça essa refeição com calma, coma uma fruta e depois a gente vai para o almoço. Invista sempre nas saladas, legumes, verduras e a proteína não pode faltar. Então, como regra básica, tem que ter 4 fontes de proteína no dia. E tente aumentar as fibras também, porque ela também vai ajudar nessa saciedade. No período da tarde, é um momento em que os pacientes normalmente ou pulam ou erram. Você toma seu lanchinho da tarde? Costuma comer? Difícil, sabia? Às vezes uma fruta, um iogurte, mas eu não tenho fome à tarde. A maioria das pessoas não tem.
Ou porque está na correria do dia a dia, ou porque esquece realmente, ou vai lá, come só uma bolachinha, toma um café com açúcar. Então, para não errar e não pular, eu indico para os meus pacientes colocarem uma reposição, uma suplementação de proteína, que pode ser o whey protein, porque tem uma boa quantidade de proteína, tem whey's de ótima qualidade, sem açúcar, que vai suprir essa necessidade da tarde e a peça fundamental para você chegar à noite e não comer demais. Aqueles que vêm... Perdão, te interromper. Imagina. Aqueles que vêm... Deixa eu Prontos. ver como é que eu falo. Bebidas lácteas. Isso, pronto, que está escrito que é de proteína, um compostinho de proteína, e tem de chocolate, de morango, de baunilha e tal. Aquilo tudo bem? Não. Não? Não. Quando a gente está falando de manutenção do peso ou de emagrecimento, aquelas bebidas prontas, elas contêm muito açúcar. Normalmente, tem proteína, mas tem açúcar. Precisa ler o rótulo. Tá. Se você virar a caixinha, você vai ler lá que tem em torno de 10, 12 gramas de proteína, mas às vezes tem 8, 9 de açúcar. Entendi. Então, para quem quer manter o peso, não é uma boa indicação. Agora, se você está com peso em dia e não está ligando muito, vai servir. Tem para criança esse tipo de... Não sei se pode usar o de adulto ou se tem uma coisa mais específica para criança. Para que... Tipo assim, um líquido de proteína para que a gente possa levar de lanchinho. Já perguntou, já estava me coçando aqui. Deixa eu ver a hora que eu vou falar. Uma primeira ponderação é o perfil do adoçante usado. Mesmo que às vezes prometa lá que não vem o açúcar, né, a sacarose, vem um adoçante artificial que compromete a saúde do intestino de qualquer indivíduo, em especial das crianças, né? Não tem um adoçante muito seguro para usar em criança, mas em especial os adoçantes artificiais, a gente não tem menor sentido usar para elas. Nenhuma bebida pronta é legal para criança. Eu explico muito isso para os pais, porque experimentar, um dia os pais estão tomando, eles falam assim, bicar, eu falo, isso eu não vejo problemas, mas fazer isso de lancheira para levar para a escola, na concepção que está entregando muito, está tudo muito perfeito, porque tem proteína, tem carboidrato, está vitaminado, não está. Biodisponibilidade de qualquer vitamina que promete ali, não tem, então quer dizer... Adicionam, mas a gente não absorve. Então, não tem. Desses produtos alimentares, o que pode chegar perto são as bebidas vegetais. Eles adicionam, às vezes, um cacau, às vezes tem um açúcar mascavo, que, em substituição a alguns outros industrializados de pior qualidade, talvez seja uma opção. O que a gente pode dar de lanchinho que tenha mais proteína? Uma coisa fácil de levar para lá e para cá. Agora, principalmente porque está chegando as férias, né? Uhum. De lanches, a gente, às vezes, esquece das castanhas. Castanha é um alimento muito legal. A castanha do Pará, em especial, é rica em selênio. A gente sabe o quanto o nosso solo ele vem se desmineralizando com o passar dos anos, né? E a criança, sempre que eu faço dosagem dos exames de sangue, eu falo que é só procurar que acha. Deficiência importante de selênio. Né? E selênio é importante para a tireoide, mas é importante para a imunidade também. Então, castanha do Pará, em geral, a criança não deve ultrapassar a quantidade de uma por dia. E também não julgo que tem que ser uma coisa de todos os dias. E se a criança não gosta, às vezes ralar, né? Mas fazer um mix de castanhas, né? Colocando frutas secas, castanhas, seria uma boa opção. Tem alguns queijos que vem até na forma de sticker mesmo, que não precisa nem de refrigeração, que também é uma boa opção. E iogurtes naturais, a gente pode adicionar o sabor. Lá em casa, eu tenho 2 crianças, eu bato uma manga, eu adiciono banana. Quando eles não querem consumir puro, eu adicionando sabor, né? Tudo bem. E pipoca é um bom lanche, embora não seja riquíssimo em proteína, porque em criança, quando a gente consome muita proteína, dar muita saciedade para a criança não é uma boa estratégia, né? A criança ela não se dá muito bem com low carb, por exemplo. Ela cataboliza, ela emagrece mesmo. Não é o que a gente quer para uma criança. Então, eu falo que criança tem que ser bem equilibrado, né? Mas ovos de codorna, eu mando na lancheira da minha filha. A minha filha adora. Tomate cereja é a vida dela. Queijinho, castanha. Agora tem um detalhe, ela tá gostando de doce. Olha, eu segurei o máximo que eu pude, agora não tem jeito. Ela fala, mamãe, um chocolatinho, por favorzinho. Mas tem tanta qualidade que a gente pode escolher, né? Porque doce é bom, é inato do paladar do ser humano gostar do doce. O leite humano, o leite materno, ele é adocicado, né? Então a gente já tem essa certa preferência. A nossa língua ela pede um docinho, mas a gente tem a opção de bananinha, né? De docinhos que essas frutinhas mais desidratadas também satisfaz um pouco. Existem chocolates e chocolates. A gente pode pegar um chocolate 70%, em que a composição tem lá manteiga do cacau, o açúcar lá no final, né? Que é o significado de açúcar no final é que tem menos
menor quantidade, né? Então, tem boas marcas mais limpas assim de chocolate que dá para oferecer para a criança também. Eu tenho que fazer um intervalinho, na volta eu vou perguntar se a alimentação também interfere na dermatologia, na pele e nas alergias e muitas outras coisitas, então não sai daí que a gente já volta. Oba! Que você tenha uma noite de sábado maravilhosa, um domingo, uma semana incrível, que saia sempre melhor do que entrou, aprendendo. Hoje nós estamos aprendendo tanto, é tão gostoso, né? Quando a gente une vários profissionais de várias áreas para que a gente seja a nossa melhor versão, para que a gente coloque mais qualidade de vida dentro da nossa casa. Quero apresentar para vocês o nosso livro, Diário da Vitória, meu primeiro livro, o segundo já está saindo. Mas isso aqui, além de ser mais do que uma leitura, são exercícios que fazem parte de uma escrita terapêutica para que você possa reconhecer mais e mais, perceber mais e mais as pequenas vitórias de cada dia e criar impulsionamentos para chegar mais rápido aos seus desejos e objetivos. Está à venda pela Amazon em algumas livrarias do Brasil, pelo meu site, ali na bio do Instagram, no Linktree, tem todos os links para eu poder fazer parte da sua jornada com muito amor e com muita honra. Carol, eu deixei a pergunta sobre alimentação. Ela influi diretamente também na nossa pele? Com certeza, na pele, nos cabelos, nas unhas. Existem algumas deficiências de vitamina, como a vitamina B12, minerais, que podem ter descamação de pele, eritema, né, vermelhidão na pele, unhas frágeis, quebradiças, queda de cabelo. Então, sempre que a gente pega um paciente que tem queda, a gente tem que investigar se não há alguma deficiência de vitamina. E em relação, eu acho que uma coisa que muita gente tem dúvida, as espinhas, né? Chocolate, que a gente come muito no inverno. Pior, as espinhas, não é o chocolate em si, mas alimentos ricos em açúcares e com alto teor de gordura. Então, alimentos, carboidratos, açúcares que vão ter um alto índice glicêmico. Isso mesmo quando a gente fala nos 70%? 70% já diminui muito a chance de ter espinha, justamente porque ele vai ter mais cacau e menos açúcar, menos gordura. Então, eu também concordo com os doutores que os pacientes, eu oriento os meus pacientes a darem preferência ao cacau 70% quando eles vão consumir o chocolate, justamente porque tem muito paciente que chega no consultório, tô com muita espinha, quando eu como chocolate piora. Que tipo de chocolate você está comendo? Ao leite? Com certeza, se for ao leite vai piorar isso. Não pode contar mentirinha. Que é o que eu mais amo, e o chocolate branco. Nossa, ainda mais. O chocolate branco é o que eu mais gosto de todos, e pior ainda, né? Porque tem mais gordura, mais açúcar. Então, eu falo que tem que evitar. Não vai proibir, porque eu também não gosto de proibir nada do paciente. Sim. Mas a gente orienta a evitar mesmo. Agora, falando de alergias, né? A gente tem muitas alergias causadas por alimentação. Por exemplo, eu conheço muita gente que não pode comer frutos do mar, não pode comer um camarão, que já fica desse tamanho. Quais são os nossos maiores cuidados, doutor Paulo? Pensando em alergia alimentar, Amanda, o ideal é que o paciente exclua realmente da vida, né? A partir do momento que ele é diagnosticado com alguma alergia alimentar, ele tem que excluir aquele alimento da sua dieta, da sua alimentação. Por quê? Porque sempre que ele se expõe àquilo, ele tem o risco de ter uma reação mais grave. Então, o ideal é não se expor. Existe um mito, especificamente sobre a alergia a leite, né, que o paciente que tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, ele tem mais facilidade a ter sinusites, infecções de vias aéreas superiores. Isso não se comprova na prática, assim, os estudos não comprovam isso. O que acontece, na verdade, é que quando a gente consome leite, a gente fica com aquela sensação viscosa na boca, parece que produz mais secreção. Sim. Mas é uma propriedade do leite isso, e não gera infecções, isso não é capaz de gerar infecção. Mas pensando em alergia alimentar é isso, evitar realmente os alimentos porque é risco, então não pode se expor mesmo não. Quando a gente fala de inverno, logo vem à nossa mente também as vacinas, né? E aí eu queria que quem se sentisse à vontade falasse sobre isso, mas especialmente a nossa pediatra. Que tipo de vacina a criança já tem que chegar no inverno pronta ou pode tomar agora, meados de fim de junho, início de julho? Sempre é tempo. É verdade que quando toma a vacina fica meio resfriado nos primeiros dias, isso é normal? A vacina para a gripe, para a influenza, a gente já tem uma época já que a gente já estima, né, em meados de março, a gente já tem aquela vacina do ano. É de muita importância, a gente está sempre se deparando com os casos de influenza. Esse ano eu tive a oportunidade de acompanhar muitos pacientes com testes positivos. Hoje a gente tem a facilidade de ter testes rápidos, sabe? Que em 15 minutinhos fica pronto, né? A gente colhe o paciente e fica positivo. E é aquele paciente da síndrome gripal.
olho lacrimejando, tosse muito forte, inapetência, ou seja, não come, a criança fica derrubada, né? É aquela gripe que derruba, em especial os idosos e os menores de 5 anos, ou as crianças que têm asma, que têm problema de coração, ou doenças renais, né? Em especial, essas pessoas são de fator de risco mesmo para a gravidade, elas têm que ter vacinação, mas é estimado que todos tomem, né? Os profissionais de saúde, que todos tomem. Então, é uma vacina que a gente já começa lá, fevereiro para março, a gente já vai acontecendo. Mas quem não tomou ainda pode tomar. Pode tomar. É uma vacina só, que protege contra a influenza? Tem uma diferença, às vezes, do sistema público hoje ofertado, particular, mas, em geral, são as cepas para o influenza. É muito comum receber a vacina e falar que fica doente 2, 3 dias depois. Então, ter uma febre baixa de fácil controle, isso pode acontecer em qualquer vacina, em especial essas de bichos mortos, vamos dizer assim. Mas é um momento de ficar muito resfriado, então acaba coincidindo muito, né? Mas não tem na teoria que quem recebe vacina da gripe vai ficar doente, né? É e da dengue, fazer. que está dando tanta dengue? Sim. Criança toma também a da dengue? A partir de 4 anos está liberado agora, né? Foi uma liberação recente. No esquema SUS não tem para as crianças ainda de 4 anos, né? O maior período de crítico seria para os adolescentes, que são eles que estão recebendo no SUS. Os idosos não recebem também a vacina da dengue ainda, né? E é uma vacina que é segura, mas é uma vacina que ainda está chegando essa quantidade, então não está atingindo a todo mundo, né? Muitas famílias tentaram comprar também, não conseguiram. Vacina da alergia? Pode dar alergia? Quando? Se o paciente é alérgico a algum componente da vacina, pode causar reação. Aí, especificamente, eu falo do ovo. O paciente que é alérgico ao ovo, algumas vacinas, e aí, em especial a de febre amarela, tem ovo na composição. Então, nesses pacientes que são alérgicos graves, principalmente a ovo, o ideal é não receber essas vacinas. Ô, Carol, esfoliação, diz que essa época do ano é muito importante para a gente fazer procedimentos estéticos, cicatrização, enfim, tem gente que deixa até para fazer cirurgia plástica, lipo, até porque você esconde mais, né? Você está assim, cheia de roupa, tal. Para quais tratamentos estéticos ou tratamentos de pele, além da hidratação que você já comentou, o que a gente pode aguçar mais, investir mais agora nesse períodozinho de inverno? Com certeza, assim, todos os tratamentos podem ser feitos, é mais confortável para o paciente, pelo clima mais ameno, um menor índice de exposição ao sol, porque realmente no verão o paciente vai para a praia, vai para a fazenda, vai para a piscina, então vai se expor mais ao sol. Já não pode usar certos ácidos, né? Exatamente. Não é que não pode, até pode, mas tem que ter cuidado ao se expor. Então, no inverno, a gente tem é mais livre, porque o paciente não vai se expor, mas tem sol também, tem que usar protetor. O sol continua ali, mas se expõe menos. E o que eu daria destaque, nesse caso, no inverno, que são procedimentos que eu tenho preferência para serem feitos no inverno, é que não podem ser feitos em outras estações, mas no inverno são melhores. São os lasers, mas aqueles lasers mais ablativos, que vão descamar mais a pele, remover aquela camada mais superficial da pele, os peelings. Então, as tecnologias, no geral, que vão ter essa questão de fazer a descamação, a vermelhidão, deixar essa pele um pouco mais irritada, acho que no inverno fica um pouco mais confortável para o paciente. Mas todos os procedimentos são excelentes para serem feitos no inverno, justamente por causa dessa facilidade, desse conforto maior do paciente no inverno. Lorena, falando um pouco de metabolismo, nós podemos acelerar o nosso metabolismo com medicamentos? Isso é seguro e até onde? A gente pode acelerar o metabolismo e a forma fisiológica disso acontecer é com ganho de massa. Musculação, treino de resistência, você ganhar músculo é a forma fisiológica da gente acelerar o metabolismo. O uso de ativos que possam fazer isso, a gente tem alguns nutracêuticos, substâncias tiradas da natureza que contribuem, mas a gente tem na alimentação também. Às vezes uma canela, um gengibre ou um substrato de alguma pimenta é capaz de promover um pouquinho mais de calor, né? A gente sente até um calorzinho no corpo quando usa certos alimentos que podem promover esse aumento de metabolismo, acelerar um pouquinho o coração, cafeína, mas tudo com cuidado. Sem uma orientação médica, eu não recomendo ninguém sair por aí procurando coisas que possam acelerar o metabolismo. Esses pré-treinos, né? Em forma de medicação ou de pozinho, há de se tomar bastante cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque se o paciente ele é muito sensível a essa substância, ele pode ficar com arritmia, ele pode ter taquicardia, ele pode ter uma sensação muito desconfortável, semelhante a uma crise de ansiedade.
Tem pacientes que são muito sensíveis à cafeína, guaraná, e não podem usar esse tipo de substância. Então, de forma fisiológica, natural, o jeito certo de você acelerar o metabolismo, queimar muito mais gordura, e isso de forma permanente, é o ganho de massa, é fazendo musculação. Os outros ativos têm que ser usados com moderação, sob supervisão médica, para você não passar mal e não ter um resultado transitório. Esse tipo de substância não vai te entregar um resultado definitivo. Com certeza. Ô, doutor Felipe, quais tipos de tratamentos ou terapias alternativas nós podemos utilizar para ajudar nos sintomas das doenças reumatológicas? Principalmente o aquecimento local nós podemos fazer. Então, o paciente, olha, eu estou sentindo meu joelho um pouco mais rígido hoje de manhã, eu tenho uma artrose, estava tudo bem, mas está muito frio, eu estou sentindo ele mais rígido. A gente pode fazer um aquecimento local com cuidado, claro, com uma bolsa térmica, por exemplo. Isso pode ajudar. O calor local pode ajudar. Ter cuidado que os banhos quentes não são recomendados por sauna? Período longo. Aquela sauna bem quentinha, seja ela seca, molhada, enfim. Temos que ter cuidado, porque isso também pode desidratar um pouco o paciente. A sauna é ruim para a pele? Ela melhora, ela causa um fenômeno chamado de vasodilatação e ela vai melhorar a oxigenação da pele. Só que em excesso ela vai causar desidratação, porque o paciente transpira demais. Eu prefiro, se eu for indicar para o paciente, a sauna a vapor, porque tem a questão do vapor que não vai desidratar tanto, mas assim, tem que ser uma coisa em equilíbrio, não pode ficar muito tempo na sauna, se expor demais. E tem uma coisa que eu até queria que você me ajudasse a falar Claro. sobre, o que é fotoproteção. Proteger do sol, porque existe uma falsa impressão que, bom, tá frio, eu não vou me queimar. Exatamente. Tá frio, não vai usar danificar protetor é a minha primeira coisa pele. que tira, né? O protetor da manhã. Não, adorei Então, a pergunta. Não, mas a gente tem os pacientes lúpicos, por exemplo, Sim. que eles estão sempre, com lúpus, eles estão sempre orientados a se proteger do sol, porque o lúpus pode ser desencadeado por uma exposição solar. Então, ele pode descer para a praia e voltar para São Paulo com um problema nos rins. Sim. É um exagero, mas é essa a ideia. certeza. Mas toda a população deve se proteger para se manter jovem como você. É isso aí. E o reumato e o dermato atuam muito juntos, né? Inclusive, na minha residência, eu fiquei um mês na reumatologia, porque tem muita lesão de pele nas doenças reumatológicas. Então, o lúpus, ele se manifesta muitas vezes com aquela asa de borboleta, que é o eritema na região malar, né? Na região das bochechas. Então, a gente sempre está atuando junto para orientar o paciente. A fotoproteção é muito importante. Eles sempre vão perguntar, dia nublado, não vou usar protetor solar. Tem que usar. A radiação ultravioleta está presente, tem que aplicar o protetor, tem que reaplicar esse protetor a cada 3 horas. Então, a gente atua junto para orientar esse paciente, porque as doenças reumatológicas pioram também com a exposição ao sol. Sem dúvida. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, então eu queria agradecer cada um de vocês e deixar o espaço aberto para que vocês façam a consideração final ou alguma dica, alguma coisa que eu não tenha tratado aqui no assunto, no programa. A doutora Camila Terra, pediatra. Obrigada, viu, doutora Camila? Seus contatos estão aí na tela. E eu queria a sua consideração final, então, sobre o assunto. Agradeço o convite. Eu vou entrar no assunto rapidinho, que não vai ser polêmico, eu prometo, que eu sou comportada. Mas o excesso de protetor solar, no caso de crianças, excesso eu digo porque as mães passam bastante mesmo, e o protetor solar, quando ele é para bebês menores de 2 anos, ele é uma barreira mais física, ele é até difícil de espalhar, ele é branco, né? E isso pode também ser um desencadeador de alergias, mas eu venho aqui para lembrar que a vitamina D é um hormônio extremamente importante para proteger a gente até contra doenças, né? No inverno a gente precisa mais que nunca ter uma vitamina D em dia. E o uso excessivo do protetor solar na infância, né, quando essa exposição ela não é acelerada, não é exagerada, a gente acaba ajudando essa criança a uma hipovitaminose D. E é algo todos os dias no meu consultório. E todas as vezes que a gente faz uma boa suplementação, a dinâmica da criança melhora, a resistência imunológica dela melhora, porque a vitamina D a gente brinca que é vida, né? Melhora em todas as áreas médicas, né? Mas realmente o protetor solar ele é importante, mas tem um cuidado enorme assim, para a gente poder escolher o produto certo para as crianças, né? Pela composição e realmente saber entender o processo para poder usar certinho, para a gente também não cair contra a vitamina D também. Claro, sem dúvida. Obrigada, viu, doutora Camila? Eu que agradeço. Doutor Felipe, muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E é isso, né? O meio é ouro, né? O caminho do meio O equilíbrio, né? o equilíbrio é de ouro.
E a mensagem que eu deveria deixar para os meus pacientes é que sempre, na verdade, em dor, em reumatologia, em doenças crônicas, movimente-se. Continue movimentando-se durante o inverno. Coma saudável o quanto possível e esteja em contato com os seus médicos, cada um com as suas necessidades. O hipertenso com o seu médico para chegar bem no inverno, o paciente com alguma artrite com o seu reumatologista, o paciente com necessidades dermatológicas com o seu dermato, todos nós com os nossos nutrólogos, para que cheguemos, não só no inverno, hein, no ano inteiro, com saúde, com vitalidade. Sem dúvida. Obrigada, viu, doutor Felipe? Lorena, muito obrigada, querida. Grata pelo convite, Amanda. Todo mundo, gente, quem não conseguiu chegar em 2023, no verão 2023, ainda dá tempo, com né, o do corpo Projeto que Verão? estava feliz, Projeto Verão se começa no inverno. É agora que a gente Foca no faz Réveillon. todos os cuidados de pele, de corpo. Brincadeiras à parte, a gente tem que cuidar para a vida inteira, mas ainda dá tempo de chegar no verão com o corpo dos seus sonhos, com a sua melhor versão. Isso é possível desde que você esteja acompanhado de um bom profissional. E o começar é só agora, não é uma linha de chegada. A gente começa e não para nunca mais. É isso aí, sem dúvida. Doutor Paulo, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Amanda. E mensagem alérgica, eu falaria que no inverno alergias respiratórias são o foco. E pensando em rinite e asma, principalmente, que são duas doenças alérgicas, são doenças que têm prevenção. Então, consulte o seu médico, seja o seu pediatra, o seu clínico ou o seu alergista, antes de o inverno chegar. Tem tratamentos preventivos que, se mantidos durante todo o período de inverno, a chance de o paciente entrar em crise e ter sintomas graves é muito baixa. A própria inalação, né? Que a gente pode fazer sempre, não Com só certeza. quando está resfriado, né? Com certeza. Isso aí ajuda a hidratar a via aérea, diminui a quantidade de secreção, é super importante. Tem muitas terapias, gente, tem muitas coisas alternativas para se fazer, né? Os óleos essenciais, então tem muita coisinha que dá para a gente ir colocando na nossa rotina, não precisa esperar uma crise, né, desencadear nada. Exatamente. Prevenção é sempre a palavra-chave aí do sucesso. A medicina preventiva veio para ficar. A gente está cada vez mais certo em todas as áreas que evitar uma doença ela é muito melhor para o paciente e para todo o sistema de saúde do que tratá-la. Sem dúvida. Até na estética. Estética preventiva também. O envelhecimento. É isso mesmo. Obrigada, Carol. Obrigada, Muito obrigada viu? pelo convite. Adoro vir aqui. Que bom. E eu queria ressaltar sobre o acompanhamento multidisciplinar do paciente, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Foi incrível esse bate-papo com outros especialistas, porque a gente sabe que pele, cabelos e unhas estão interligados a outras coisas. Deficiência de vitamina, dieta, exercício físico. Sim. Tem que beber bastante água no inverno, não pode esquecer. E da parte dermatológica, eu falo que a palavra-chave é hidratação aqui, agora no inverno, já que é a nossa pauta. Então, hidratar bastante essa pele, encontrar com seu médico dermatologista o hidratante ideal para o seu tipo de pele e evitar banhos muito quentes. É isso Então, aí. isso é Adorei. principal. Foi um prazer, gente, receber vocês, aprendemos muito, foi uma noite muito especial. Que você tenha uma semana incrível, sábado que vem eu te espero aqui para mais papo sempre, engrandecendo, né, valorizando, para que a gente possa levar tudo isso, todas essas informações para os nossos, para a nossa família, para os nossos amigos. Obrigada, equipe, obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, obrigada aos nossos profissionais e até sábado que vem. Tchau, gente, valeu!